Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Na descrição do vídeo consta 2 links de compra do meu e-book, O Karatê Além da Luta. Um link é da Eduz e outro é da Hotmart. O valor de compra é quase simbólico, mas já me ajuda. Vamos para o conteúdo de hoje? A história do Kempo é como um filme bem antigo, cheio de mistério e ação. Ela não surgiu do nada, de um dia para o outro. Suas raízes são profundas na terra da China, talvez até na Índia, há muito, muito tempo. Algumas pessoas dizem que um monge chamado Bodhidharma viajou da Índia para o templo Shaolin, na China. Ele viu que os outros monges não eram fortes, eles adormeciam durante a meditação. Então, ele os ensinou exercícios. Esses exercícios não eram apenas para a saúde. Eles foram o começo de estilos de luta. É aqui que muitas artes marciais, incluindo o ancestral do Kempo, começaram. Não se chamava Kempo naquela época, mas a ideia era a mesma: usar o corpo para proteção e disciplina. Foi uma arte secreta por muito tempo. O nome Kempo em si já conta uma história. Em chinês é Chuanfa. Chuan significa punho e Fa significa lei ou método. Então, significa lei do punho. Este é um nome muito poderoso. Não é apenas luta de punho. É a lei do punho. Significa que há regras, princípios e uma filosofia por trás de cada soco e chute. Quando essa arte viajou da China para outros lugares, o nome mudou. No Japão e em Okinawa, eles usaram caracteres japoneses ou kanji para escrever Chuanfa. O som que eles faziam para esses caracteres era Kempo ou Kempo. Então, o nome é uma ponte entre as origens chinesas e seus novos lares. Ele carrega a história de sua jornada em seu próprio som. Essa antiga lei do punho não era um estilo único. A China é um lugar muito grande, com muitas formas diferentes de lutar. Alguns estilos no norte usavam chutes longos e movimentos amplos, como a própria terra lá. No sul, onde havia muitos barcos e cidades lotadas, os estilos usavam mais técnicas de mão e luta de curta distância. O Kempo pegou ideias de muitos desses estilos. Foi como um grande chefe misturando muitos ingredientes para fazer um prato novo e delicioso. Pegou os movimentos de animais de um estilo, os golpes de mão de outro e o trabalho de pés de um terceiro. É por isso que o Kempo tem tantos tipos diferentes de movimentos. É uma mistura das melhores ideias de uma longa história das artes de luta chinesas. Um verdadeiro caldeirão de técnicas. O mistério faz parte do seu poder. Como a história não está escrita em um único livro, temos que montá-la como um quebra-cabeça. Ouvimos histórias passadas de mestre para aluno, vemos pistas em desenhos e textos antigos. Isso faz o Kempo parecer especial, como se você fizesse parte de uma sociedade secreta. Não era uma arte para esporte ou para exibição. Era para a sobrevivência. Era para monges protegendo seus templos de bandidos. Era para famílias protegendo suas casas. Esse propósito prático e do mundo real moldou o Kempo desde o início. Nasceu da necessidade e é por isso que é tão eficaz. É uma verdadeira arte de luta de rua com um passado muito, muito longo e misterioso. Depois de crescer na China, a lei do punho começou a viajar. Foi como uma semente levada pelo vento através do mar. Um dos primeiros lugares onde ela pousou foi o reino Ryukyu, que hoje conhecemos como Okinawa. Okinawa era um lugar movimentado para o comércio. Navios da China, Japão e outras partes da Ásia estavam sempre chegando e partindo. Com esses navios vinham pessoas, mercadorias e ideias. E algumas dessas pessoas eram mestres de Chuanfa. Eles trouxeram seu conhecimento consigo e o compartilharam com o povo local de Okinawa. Este foi um momento muito importante na história das artes marciais. Um grande encontro de culturas. Os okinawanos estavam muito interessados nesses novos métodos de luta do grande país da China. O povo de Okinawa já tinha seu próprio sistema de luta. Chamava-se Te, que significa mão. Era uma arte simples, mas eficaz. Quando o Chuanfa chinês chegou, foi como adicionar fogo a um motor potente.
Os mestres okinawanos olharam para as técnicas chinesas e disseram: "Uau, isso é bom." Eles começaram a misturar os movimentos circulares e os golpes de mão chineses com seus próprios socos e chutes fortes e lineares. Essa mistura criou algo novo e muito poderoso. Foi o nascimento do que agora chamamos de karatê. O kara em karatê pode significar China ou vazio, e te significa mão. Então karatê é a arte da mão chinesa, ou mão vazia, nascida dessa fusão incrível. Então você vê, o Kempo é como o pai ou avô do karatê. Antes que houvesse o karatê como conhecemos hoje, havia o Kempo, ou Chuanfa, influenciando tudo. Os primeiros estilos de karatê em Okinawa, como Shuriche e Nahate, tinham um sabor chinês muito forte. Você podia ver o DNA do Kempo em seus movimentos, suas formas, chamadas kata, e suas técnicas de respiração. Eles não apenas o copiaram, eles o adaptaram. Eles o tornaram seu. Eles o misturaram com sua própria cultura e suas próprias necessidades físicas. Esta é uma lição muito importante nas artes marciais. Você deve sempre se adaptar. Você pega o que é útil e o torna parte de você. Essa conexão é o motivo pelo qual o Kempo e o Karatê podem às vezes parecer semelhantes, mas também são muito diferentes. Eles compartilham um ancestral comum, como dois irmãos que cresceram em casas diferentes. Ambos aprenderam com seu pai, Chuanfa, mas desenvolveram suas próprias personalidades. O karatê frequentemente se tornou mais rígido, mais estruturado, focando em um golpe poderoso para encerrar uma luta. O Kempo, à medida que continuou a evoluir, manteve mais de suas raízes chinesas, permaneceu mais fluido, mais circular e focado em combinações contínuas e fluidas. A jornada para Okinawa não foi o fim da história do Kempo, foi apenas o começo de um novo capítulo e o nascimento de seu famoso filho, o Karatê. A história do Kempo faz outra grande viagem através do oceano, desta vez para o Havaí. O Havaí era outro caldeirão de culturas, um lugar onde pessoas do Japão, China, Filipinas e muitos outros lugares vinham para viver e trabalhar. No início do século XX, um homem chamado James Masayoshi Mitose chegou ao Havaí. Mitose nasceu no Havaí, mas passou muitos anos no Japão estudando a arte de sua família. Ele disse que essa arte veio de seus ancestrais e era chamada Kosho-ryu Kempo. Isso significa a lei do punho do estilo pinheiro antigo. Ele trouxe esse conhecimento de volta ao Havaí e abriu uma escola. Este foi um momento muito importante porque ele foi um dos primeiros a ensinar Kempo abertamente na América. Mitose ensinava uma versão muito tradicional e formal do Kempo. Seu estilo era muito direto e focado na autodefesa. Ele ensinava que você deveria escapar se pudesse, mas se você precisasse lutar, deveria terminar rapidamente e decisivamente. Ele ensinava a seus alunos a importância do respeito, da disciplina e da honra. Seu dojo era um lugar sério. Ele escreveu um livro chamado O que é Autodefesa, Kempo Jiu-Jitsu, que ajudou a explicar sua filosofia ao mundo. Para Mitose, o Kempo não era apenas uma técnica de luta, era um modo de vida, uma maneira de construir caráter. Ele era como uma ponte, conectando os velhos costumes do Japão com o novo mundo da América. Um dos alunos mais importantes de Mitose foi um jovem chamado William K. S. Chow. Chow era um sujeito durão que cresceu nas ruas do Havaí. Ele já havia estudado o Kung Fu chinês de seu pai, então tinha uma boa base. Quando começou a treinar com Mitose, ele pegou o Kempo formal japonês que estava aprendendo e começou a misturá-lo com as artes chinesas práticas e eficazes na rua que ele já conhecia. Chow era um verdadeiro inovador. Ele viu que as formas tradicionais eram boas, mas para uma luta real na rua, você precisava de algo mais fluido, mais agressivo e mais adaptável. Ele queria uma arte que funcionasse no caos de um ataque real. William Chow é o homem que realmente criou o que hoje pensamos como Kempo Karatê. Ele pegou o que Mitose lhe ensinou e o tornou seu.
Ele adicionou mais movimentos circulares de mão, combinações rápidas e um foco em quebrar o equilíbrio do oponente. Seu Kenpo era menos formal e mais sobre pura eficácia de combate. Ele chamou seu sistema de Kara Hokenpo Karate. Jao foi um professor lendário e um artista marcial muito poderoso. Ele treinou muitos alunos que se tornariam mestres famosos. Ele foi o elo entre o velho mundo de mitose e o mundo moderno do Kenpo, que estava prestes a explodir em popularidade. Então, e o que torna o Kenpo tão especial? Porque não é apenas mais um estilo de karatê. A maior diferença é a filosofia do movimento. Muitos estilos tradicionais de karatê são muito lineares. Eles te ensinam a se mover em linhas retas. Você avança, soca, recua, bloqueia. É muito forte, como um martelo batendo em um prego. Um golpe poderoso. O Kenpo é diferente. É mais circular, como um redemoinho. Um lutador de Kenpo não dá apenas um soco. Ele lança uma tempestade de golpes. É um fluxo contínuo e avassalador de movimento. Se uma mão é bloqueada, a outra já está golpeando. Se as mãos estão ocupadas, um pé está chutando. Nunca para. Essa ideia é chamada de fluidez. Imagine a água. A água pode ser suave, mas também pode ser muito poderosa. Ela pode contornar qualquer obstáculo. Este é o objetivo de um praticante de Kenpo. Em vez de encontrar força com força, você flui ao redor dela. Se alguém lança um soco grande e forte em você, um bloqueio tradicional pode tentar pará-lo de frente. Um bloqueio de Kenpo pode redirecioná-lo, usando a própria energia do atacante contra ele e então imediatamente seguir com uma rápida série de contra-ataques nos pontos fracos do oponente. É sobre ser inteligente, não apenas forte. Usamos ângulos e movimento para chegar a uma posição segura, enquanto criamos aberturas para nossos próprios ataques. Outra diferença fundamental é o foco na economia de movimento. Isso significa que você nunca desperdiça nenhum movimento. Cada bloqueio é também uma checagem ou uma posição para um golpe. Cada movimento tem um propósito, e muitas vezes múltiplos propósitos. Por exemplo, um bloqueio pode não apenas parar um soco, mas também desequilibrar o atacante e preparar seus próximos 3 movimentos. Os praticantes de Kenpo estudam como o corpo humano se move e reage ao ser atingido. Aprendemos sobre alvos maiores e menores. Não socamos apenas o rosto. Podemos atingir um nervo no braço, depois as costelas, depois o joelho, tudo em uma fração de segundo. Isso é o que torna o Kenpo tão eficaz para a autodefesa. Não se trata de um soco nocauteador, trata-se de incapacitar sistematicamente um atacante. O Kenpo também usa a filosofia IC. Praticamos técnicas, mas depois perguntamos: e se o atacante fizer isso em vez disso? E se ele for maior? E se ele mover a perna? Dessa forma, o aluno aprende a se adaptar. Não há uma resposta perfeita para qualquer ataque. Uma luta real é confusa e imprevisível. O Kenpo te treina para pensar rápido, para modificar suas técnicas no meio de uma luta. Isso torna a arte uma coisa viva e pulsante. Não é apenas um conjunto de movimentos memorizados. É um sistema de princípios que você pode aplicar a qualquer situação. É uma ciência do movimento e uma filosofia de adaptação. Enquanto o Kenpo crescia no Havaí, a América estava prestes a descobri-lo em grande estilo. E o homem que o trouxe para o continente foi um dos alunos mais famosos de William Chow Ed Parker. Edmund Kealoha. Parker era um havaiano nativo que aprendeu Kenpo com Chow. Após seu tempo na guarda costeira, ele se mudou para o continente dos Estados Unidos e abriu seu próprio dojo de Kenpo em Pasadena, Califórnia, em 1956. Isso foi, honestamente, um grande acontecimento. Naquela época, as artes marciais ainda eram muito misteriosas para a maioria dos americanos. Ed Parker era um embaixador perfeito. Ele era inteligente, falava inglês muito bem e tinha uma incrível capacidade de explicar as ideias complexas do Kenpo de uma forma que todos pudessem entender. Ed Parker era um gênio da inovação. Ele olhou para o Kenpo que havia aprendido com Chow e continuou a refiná-lo. Ele sentia que a arte precisava ser lógica e científica para a mente ocidental.
Ele analisou cada movimento, cada golpe e cada princípio. Ele organizou tudo em um sistema que era fácil de aprender e entender. Ele criou o que hoje é conhecido como American Kempo Karate. Ele desenvolveu gráficos detalhados, diagramas e terminologia para explicar a física e a geometria do movimento. Ele não estava apenas ensinando as pessoas a lutar, ele estava ensinando-lhes uma ciência. Ele dividiu a luta em conceitos como casamento da gravidade e zonas dimensionais. Parker também era um promotor brilhante. Ele sabia que para tornar o Kempo popular, tinha que mostrá-lo ao mundo. Ele iniciou o Campeonato Internacional de Karatê em Long Beach, Califórnia, em 1964. Este foi um evento enorme. Foi um dos primeiros e maiores torneios desse tipo na América. Reuniu artistas marciais de todos os diferentes estilos, karatê, kung fu, taekwondo, para competir e compartilhar seus conhecimentos. Este torneio foi onde muitas futuras lendas, incluindo Bruce Lee, tiveram sua primeira grande chance na América. Parker usou esta plataforma para exibir o Kempo e para construir pontes entre diferentes comunidades de artes marciais. Ele era um unificador, não um divisor. Através de suas escolas, seus livros e seus torneios, Ed Parker tornou o Kempo um nome familiar. Ele tornou as artes marciais acessíveis ao americano médio. Ele mostrou às pessoas que não era apenas para durões ou mestres místicos do Oriente. Era algo que qualquer um homem, uma mulher, uma criança, poderia aprender para autodefesa, confiança e aptidão física. Ele pegou uma arte misteriosa da Ásia, viu-a transformada no Havaí e depois a poliu como um diamante para o mundo moderno. Ed Parker é frequentemente chamado de pai do Kempo americano, e por uma muito boa razão. Ele foi quem abriu a porta para o Kempo no Ocidente. A influência de Ed Parker foi muito além do mundo das artes marciais. Seu dojo na Califórnia ficava perto de Hollywood, e logo pessoas famosas começaram a notar essa incrível arte marcial. A maior estrela de todas a se apaixonar pelo Kempo foi o próprio rei do rock and roll, Elvis Presley. Elvis viu uma demonstração de Kempo e ficou maravilhado. Ele imediatamente procurou Ed Parker para se tornar seu aluno pessoal e guarda-costas. Para Elvis, o Kempo era mais do que apenas um hobby. Ele levou isso muito a sério. Treinou por muitos anos, eventualmente conquistando uma faixa preta. Ele amava o poder, a velocidade e a graça do Kempo. Elvis não manteve seu amor pelo Kempo em segredo. Ele incorporou movimentos de Kempo em suas famosas performances de palco. Aqueles golpes dramáticos de karatê e chutes altos que você vê em seus shows dos anos 70, aquilo era pura energia Kempo. Ele ajudou a fazer as artes marciais parecerem legais para milhões de pessoas em todo o mundo. Ele faria demonstrações para seus amigos e até parava seu carro para ajudar em acidentes de trânsito, usando a confiança que aprendeu com seu treinamento. Elvis foi um verdadeiro embaixador do Kempo e sua amizade com Ed Parker foi lendária. Ele ajudou a levar o Kempo do dojo para as luzes brilhantes da cultura pop. Foi um endosso muito poderoso para a arte. Outra conexão muito importante para Ed Parker foi com um jovem artista marcial que estava prestes a mudar o mundo, Bruce Lee. Quando Bruce Lee veio pela primeira vez para a América, ele ainda não era uma grande estrela. Ed Parker o conheceu e reconheceu seu incrível talento. Parker convidou Bruce Lee para fazer uma demonstração em seu Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, de 1964. Foi este evento que apresentou Bruce Lee a Hollywood. Ele demonstrou seu famoso soco de 1 polegada e sua incrível velocidade, e isso deixou todos impressionados. Esta foi sua grande chance, e foi Ed Parker quem lhe deu o palco. Embora Bruce Lee tivesse sua própria arte, o Jeet Kune Do, ele e Parker eram bons amigos e se respeitavam muito. Eles passavam horas conversando sobre filosofia de artes marciais, comparando técnicas e compartilhando ideias. Ambos acreditavam que uma arte marcial deve ser prática e adaptável. Ambos rejeitavam os estilos rígidos e clássicos que não funcionavam em uma luta real.
Essa troca de ideias foi muito importante. Mostrou que o Kenpo não era um sistema fechado, era aberto para aprender e crescer. A amizade entre o pai do Kenpo americano e o próprio dragão ajudou a impulsionar as artes marciais na América para uma nova era moderna de exploração e inovação. Treinar Kenpo Karatê é uma jornada com muitas recompensas, mas não é um caminho fácil. Um dos maiores benefícios é, claro, a autodefesa. O Kenpo é famoso por ser muito prático. Ele te ensina a se defender contra ataques comuns de rua, agarrões, estrangulamentos, socos e até armas. O sistema é projetado para funcionar para qualquer pessoa, independentemente do seu tamanho ou força. Ele te ensina a usar velocidade, tempo e conhecimento do corpo humano para derrotar um atacante maior e mais forte. Isso dá aos alunos uma verdadeira sensação de segurança e confiança. Saber que você pode proteger a si mesmo e sua família é um sentimento muito poderoso que muda a forma como você anda pelo mundo. Além das habilidades físicas de luta, o treinamento de Kenpo constrói seu corpo e mente de várias maneiras. É um treino fantástico. Você melhorará sua coordenação, equilíbrio, flexibilidade e saúde cardiovascular. A constante prática de técnicas constrói a memória muscular, tornando suas reações rápidas e automáticas. Mas os benefícios mentais são igualmente importantes. Aprender as sequências e princípios complexos do Kenpo é como um quebra-cabeça para o seu cérebro. Ele aguça seu foco, melhora sua memória e te ensina a manter a calma sob pressão. Você aprende disciplina ao comparecer à aula mesmo quando está cansado e aprende respeito pelo seu instrutor e pelos seus colegas alunos. No entanto, o caminho do Kenpo também é cheio de desafios. O começo pode ser muito difícil. Existem tantas técnicas, conceitos e movimentos para aprender. Pode parecer avassalador. Seu corpo ficará dolorido. Você se sentirá desajeitado. Você pode ficar frustrado quando não conseguir fazer uma técnica corretamente. Este é o primeiro teste. Ele te ensina a perseverança. Você tem que aprender a superar a frustração e continuar praticando. A arte exige paciência. Você não se tornará um mestre da noite para o dia. Leva anos e anos de treinamento dedicado para se tornar verdadeiramente proficiente em Kenpo. Outro desafio é encontrar o equilíbrio do ego. À medida que você melhora, você se torna mais poderoso. Pode ser fácil deixar seu ego crescer demais. Você pode querer se exibir ou pensar que é melhor que os outros. Uma boa escola de Kenpo ensina humildade. Ela te lembra que sempre há mais para aprender. O verdadeiro objetivo não é vencer outras pessoas, mas conquistar a si mesmo, seu medo, sua raiva e seu orgulho. Enfrentar esses desafios, a dor física, a frustração mental e o teste do seu próprio caráter, é o que torna o treinamento de Kenpo tão recompensador. Não se trata apenas de aprender a lutar. Trata-se de se tornar uma pessoa melhor, mais forte e mais disciplinada. O impacto do Kenpo Karatê está em toda parte, mesmo que você nem sempre veja o nome. Ele deixou uma grande pegada, tanto nas artes marciais quanto na cultura popular. No mundo das artes marciais, a ideia de Ed Parker de um sistema aberto, lógico e adaptável mudou o jogo. Antes dele, muitos estilos eram muito secretos e tradicionais. Parker compartilhou seu conhecimento abertamente e encorajou seus alunos a pensar por si mesmos. Isso influenciou muitos outros artistas marciais a olhar para seus próprios estilos e perguntar: isso realmente funciona? Como podemos melhorar? O Kenpo ajudou a popularizar a ideia de autodefesa baseada na realidade, que agora é uma parte enorme da indústria das artes marciais. Olhe para as artes marciais modernas, especialmente as artes marciais mistas. Você pode ver o DNA do Kenpo, a ideia de fluir de golpes para agarres, de usar o trabalho de pés para criar ângulos e de lançar combinações rápidas. Todas essas são ideias centrais no Kenpo. Embora os lutadores de artes marciais mistas treinem em muitas artes diferentes, a filosofia do Kenpo de misturar técnicas e se adaptar a qualquer situação é o próprio espírito do MMA. O Kenpo foi uma das artes marciais mistas originais. Muito antes do termo ser inventado, ele mostrou que você não deveria se limitar a apenas uma forma de lutar. Esse legado de mente aberta tornou
todas as artes marciais melhores e mais eficazes. Na cultura pop, a sombra do Kempo é longa, especialmente em Hollywood. Como Ed Parker, estava baseado na Califórnia e tinha muitos alunos famosos. Seu estilo de movimento se tornou muito popular entre coordenadores de dublês e coreógrafos de luta. Os movimentos de mão chamativos, rápidos e visualmente empolgantes do Kempo ficam incríveis na tela. Quando você vê um herói de ação em um filme bloquear um soco e depois desferir uma série de golpes rápidos como um raio, há uma boa chance de que o coreógrafo tenha sido influenciado pelo Kempo. Jeff Speakman, um aluno de alto nível de Ed Parker, estrelou o filme de 1991, A Arma Perfeita, que foi uma grande vitrine para o Kempo americano. Essa influência continua hoje. Os princípios do Kempo, velocidade, fluidez e combinações avassaladoras, são perfeitos para filmes de ação. Ele permite cenas de luta que são emocionantes, complexas e críveis. Mesmo que os personagens do filme não estejam oficialmente praticando Kempo, o ritmo e o fluxo únicos do estilo se tornaram parte da linguagem da luta cinematográfica. Desde os movimentos de palco de Elvis nos anos 70 até os heróis de ação de hoje, o Kempo ajudou a moldar a forma como vemos as artes marciais no entretenimento. Ele provou que um estilo de luta poderia ser brutalmente eficaz e bonito de assistir, deixando uma marca duradoura na tela grande. Hoje, no ano de 2025, o Kempo Karatê está mais vivo do que nunca. Não é uma arte antiga presa em um museu. É um sistema vivo e pulsante, praticado por pessoas em todo o mundo. Da América à Europa, da Austrália à América do Sul, você pode encontrar dojos de Kempo cheios de alunos dedicados. A semente que foi plantada na China viajou para Okinawa e Japão e floresceu no Havaí, e na América, agora espalhou seus galhos pelo globo. Isso mostra o verdadeiro poder de sua filosofia. Como o Kempo é construído sobre o princípio da adaptação, ele pode se encaixar em qualquer cultura e ser útil para qualquer pessoa. A arte continua a evoluir. Assim como William Chow e Ed Parker modificaram o Kempo que aprenderam, os mestres de hoje continuam a testar, refinar e adicionar ao sistema. Eles analisam novas ameaças no mundo e desenvolvem novas soluções. Eles incorporam novos métodos de treinamento e conhecimento científico sobre saúde e condicionamento físico. Este é o legado da filosofia IC de Ed Parker. Uma verdadeira escola de Kempo não está apenas repetindo técnicas antigas. É um laboratório de movimento, sempre fazendo perguntas e sempre buscando melhores respostas. A arte não pertence a uma pessoa, pertence a todos os praticantes, que a mantém relevante para o mundo moderno. O Kempo tornou-se um símbolo de integração cultural. Sua história é uma jornada através de fronteiras e oceanos. É chinês, japonês, okinawano e americano ao mesmo tempo. Mostra como diferentes culturas podem se unir para criar algo novo e poderoso. Quando você entra em um dojo de Kempo, você vê pessoas de todas as raças, idades e origens treinando juntas. Elas estão unidas por sua jornada compartilhada na arte. Em um mundo que às vezes pode parecer muito dividido, o Kempo é um belo exemplo de harmonia e respeito mútuo. Ele ensina que nossas diferenças podem ser uma fonte de força. No final, a lei do punho é mais do que uma arte marcial. É uma ferramenta para o crescimento pessoal. Ela te ensina a ser forte, mas flexível, rápido, mas paciente, e confiante, mas humilde. O legado do Kempo não está apenas nos troféus ou nas faixas pretas. Está na confiança diária de um aluno andando pela rua. Está na disciplina que uma criança aprende e aplica em seus estudos. Está na comunidade construída dentro das paredes de um dojo. O punho do Kempo não é apenas para lutar, é para moldar uma vida melhor. E esse é um legado que viverá para sempre. Uma arte viva para um mundo em constante mudança.